Olá pessoal, bem-vindos então ao curso A Filosofia e o Conhecimento. Esse é o primeiro vídeo de uma série de 4 vídeos do nosso curso. Na apresentação nós falamos um pouco sobre isso. O que nós vamos abordar então nesse primeiro vídeo? Nós vamos falar então sobre o que é o conhecimento e vamos falar também da importância do fogo para a humanidade. Bom, o conhecimento, o que é o conhecimento, tem um podcast também que está disponibilizado na primeira atividade, o curso na plataforma. Pode ser acessado lá, vocês podem escutar, tem todas as informações sobre o que é o conhecimento. Mas vamos falar alguma coisa agora sobre o conhecimento. Nós somos dotados, de uma mente, de razão, então nós somos na natureza a única espécie que é capaz de conhecer. Então o conhecimento para nós é a interpretação da realidade. À medida que vocês escutarem o podcast, vocês vão ver esses conceitos. O conhecimento, como é que é esse processo? Ele é um processo exterior e também um processo interior, a maneira como ele funciona. Ele é um processo interior, porque nós somos dotados da razão, do raciocínio, nós temos as fontes de conhecimento, tudo isso vai contribuir para a cognição, para a aprendizagem. E essa parte interior, então, ela se relaciona com a parte exterior. Então, toda a parte exterior da nossa mente é o objeto do conhecimento. Basicamente é isso. Então, vocês vão me perguntar, por que o fogo foi importante para a humanidade? Eu disponibilizei 2 vídeos lá na atividade 2, sobre o fogo e o conhecimento. São 2 videozinhos. O primeiro é uma animação e o segundo é um filme, tem atores, é uma filmagem de uma representação de uma cena pré-histórica. O que tem nesses 2 videozinhos? O vídeo da animação, que eu espero que vocês vejam, se quiserem até pode parar de assistir agora essa videoaula, ir lá e assistir os 2 vídeos e depois voltar aqui, tudo bem. Mas assim, o vídeo da animação, então o nosso personagem, ele está numa caverna, está chovendo, e aí um raio vai atingir uma árvore, fora da caverna. Ele sai da caverna e vê o fogo, quer dizer, fogo espontâneo, fogo natural, provocado por um raio. Isso é uma coisa rara, muito provavelmente deve ter acontecido pouquíssimas vezes no início da história da humanidade. Então o nosso personagem, na animação, ele vai ficar espantado, Primeiro o calor, ele tenta chegar perto, aí se queima, e aí ele tenta dominar de alguma maneira aquela manifestação que ele não sabe o que é. Então ele vai pegar uma lança, e vai tentar machucar o fogo, em vão, Na verdade, o fogo começa também a tomar a lança, começa a queimar a lança. Então, quando ele pega de volta a lança, ele vê que a lança está queimando, ele vê que ele pode pegar uma pequena parte daquele calor, daquela manifestação, daquele fogo. Então, nos dá a entender pelo vídeo, que ele ficou como se fosse com uma tocha. Aí ele pegou aquela tocha feita pela lança e começou a queimar o que estava ao redor dele, o mato ali e a mata. Basicamente esse é o vídeo. E o segundo vídeo já é um vídeo da técnica de como fazer fogo. Tem lá o nosso personagem, ele reúne lá algumas pessoas lá da época da Idade da Pedra, lá das cavernas, e começa a mostrar para eles o processo de como fazer o fogo, que na verdade é um domínio, é um domínio de uma técnica, então é um conhecimento. Então vocês vejam, por esses 2 vídeos, um é com fogo espontâneo,
o outro com o fogo feito pelo homem já através de uma técnica, né? Mas por que o fogo é importante para o conhecimento? Bom, fundamentalmente, né, com o domínio do fogo, algumas coisas muito importantes aconteceram para o conhecimento. A primeira delas foi a proteção, né? Com o fogo, né, o homem começou a se proteger dos inimigos, né, dos animais ferozes, né, das feras, né, e começou a ter uma vida maior, né, uma maior longevidade. Depois, o outro fenômeno que aconteceu também foi a socialização. A socialização, o dia não terminava mais quando o sol desaparecesse, né, e começasse a noite. O dia podia ser prolongado, né? Então era feita uma fogueira e então aquela tribo, aquela família daquela idade da pedra dentro da caverna podia fazer a fogueira, se reunir em volta desse fogo, né? Então começaram a acontecer os primeiros processos de socialização. E também começou a se desenvolver uma linguagem, né? Porque agora, ao invés de dormir, né? Porque a noite escura, não dava para enxergar nada, então começaram a se desenvolver a linguagem, né? Uns começaram a se comunicar com os outros, né? Começaram através de criar os seus processos de comunicação, né? Provavelmente também, né, a partir do fogo, com as cavernas iluminadas, começou também um processo de arte, né, que tendia, por exemplo, nos desenhos, né, nas cavernas que são encontrados hoje na paleontologia, né, vai nos mostrar que o homem daquela época ele queria se comunicar, ele queria mostrar uma caçada, mostrar como é que era o dia a dia dele. Então esse é um processo muito importante que aconteceu, muito provavelmente por causa do fogo, né? Proteção, socialização, né? E outra coisa muito importante também, o homem passou a se alimentar melhor, ou seja, comer alimentos cozidos, principalmente a carne, né? A carne ela nos fornece a proteína, mas a carne crua não é muito fácil de acessar a proteína. Então, com a carne cozida, essa disponibilidade de proteína fica maior, a carne cozida ou assada. Então, os homens começaram a se alimentar com a carne cozida e assada, né? Melhorava inclusive o paladar, mas também aconteceu um processo muito importante. Quando a carne é assada ou cozida, né, as cadeias de proteínas elas se quebram e ficam, como eu disse, de mais fácil acesso. Então elas vão melhorar, né, e vão aumentar o número de neurotransmissores no nosso cérebro. Com isso, a nossa capacidade cerebral aumenta. Então vejam só, tudo isso por causa do fogo, né? Então muito provavelmente, né, o fogo foi um grande catalisador para o conhecimento, né? Catalisador, que quando eu digo um catalisador, é um iniciador, né? Um grande iniciador para que fosse possível o conhecimento, né? Outra coisa também, né, além do desenvolvimento da linguagem e da comunicação, né, começaram também, através do fogo, o artesanato e depois da descoberta dos metais, né, o processamento dos metais. O artesanato, né, para fazer os utensílios domésticos, né, o barro, né, ele tem que ser queimado, né, para poder fazer as panelas de barro, as cuias, enfim, todos os utensílios que eram usados naquela época. E mais adiante daí o fogo também é importante, né, no processamento dos metais. Bom, com isso, né, com o domínio do fogo, né, começou realmente então a civilização, né, que daí com o domínio do fogo a mente do homem se abriu, né, se abriu
através da comunicação, através da alimentação, através do processamento, né, da pequena indústria artesanal e de fato deu início, né, à caminhada da humanidade, né, com a qual a gente está aqui hoje, né. Teria sido impossível, né, se chegar aos dias atuais, né, se não fosse pelo fogo, né, o fogo que nos proporcionou, né, então essa chama, com perdão do trocadilho, né, do conhecimento. Bom, para concluir então, né, o nosso vídeo, depois aí de termos colocado a questão, né, do que é o conhecimento, né, e vocês também vão ver o podcast, a gente viu também a importância do fogo, né, do conhecimento para a humanidade, né. Eu sugiro para vocês então que vocês façam lá na atividade 2, tem lá uma tarefa para fazer, além de assistir os 2 vídeos, né, e aí a gente dá por concluído então esses 2 primeiros assuntos, né. Aí no próximo vídeo, né, eu vou falar sobre as fontes do conhecimento. O assunto sobre o conhecimento ele vai ser bem delimitado, assim. Esse apanhado geral sobre o conhecimento, né, e o fogo como importante, né, para a humanidade, né, para a conquista do conhecimento, né, é apenas um iniciador. Então, no próximo vídeo a gente já inicia mesmo com a teoria, né, de porquê ou como nós podemos conhecer. A primeira, então, no vídeo 2, no segundo vídeo, nós vamos falar sobre as fontes do conhecimento. E aí no vídeo 3, nós falaremos então daí sobre a teoria do conhecimento, né? E aí depois o vídeo 4 de encerramento, nós vamos falar sobre 2 tipos de conhecimento, que é o conhecimento filosófico e o conhecimento científico.